Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, e hoje nós vamos fazer uma apresentação, uma explanação de um importante livro escrito pelo filósofo grego Aristóteles, que é Ética Nicômaco, esse livro aqui, da editora Martim Claret, né? Então, esse livro ele vai falar basicamente sobre as virtudes, né? Sobre o exercício das virtudes. O quão é importante as pessoas serem virtuosas para terem uma vida feliz. Porque, segundo ele, a vida plena, a vida feliz, ela só se dá no exercício das virtudes. E as virtudes, elas, ao contrário do que muita gente imagina, que elas são algo assim, vamos supor, algo fácil ou algo difícil de se exercer, ele vai dizer que elas, na verdade, elas estão no meio termo. A virtude, então, está no meio termo, né? Ou seja, um homem virtuoso não é aquele que tem ou não tem qualidades, por exemplo. Ela é uma disposição do caráter. Ela é algo que vai, então, vem da disposição de você fazer o bem. Um ato racional, algo que vem da razão. Isso é o que significa a virtude. E para você exercer isso, você tem que estar no meio termo, nem faltando e nem em excesso. Porque tanto o excesso quanto a falta, eles caracterizam vícios e não virtudes, né? Então, é importante nós entendermos que, por exemplo, quais são as virtudes que você deveria, virtudes importantes que o homem deve seguir? Então, nós temos as virtudes intelectuais, por exemplo, a sabedoria e a inteligência, as virtudes morais, como a prudência, a temperança, né? A magnanimidade também. Então, existem várias virtudes que elas realmente são importantes que o homem ele anele, ele possa realmente buscar, né? A inteligência e a sabedoria, por exemplo, elas são virtudes que elas orientam o homem para uma vida muito mais assim, muito mais esclarecedora, muito mais interessante, né? E as virtudes morais, como eu falei, né, a prudência, a temperança, elas realmente definem muito a questão do comportamento, né, a questão das paixões. Elas estão muito ligadas com as paixões. Então é importante você ter um controle do seu temperamento, ser uma pessoa prudente, para você não se deixar levar pelas paixões, né? Porque as paixões elas seriam muito mais ligadas aos vícios do que às virtudes. Então, o Aristóteles, ele vai realmente falar que as virtudes, aí nós temos virtudes como, por exemplo, a magnanimidade, que seria também uma virtude do meio termo, né? Ela não seria nem o excesso e nem a falta, né? E essas virtudes, elas realmente trazem vamos dizer assim, elas trazem um benefício muito importante para quem as pratica. Porque quando você pratica algo e o faz em excesso, você acaba sendo uma pessoa que não está no caminho da virtude. E na falta também você também não está no caminho da virtude. Então, é muito importante o homem entender que ele precisa buscar esse caminho do meio, né? Essa magnanimidade, então, ela vai dar a honra para o homem, né? Ela vai honrar o homem. A pessoa que vive a magnanimidade, na verdade, ela vai estar sendo uma pessoa honrada, uma pessoa de bem. A virtude está muito ligada à questão do bem. Quando a pessoa realiza o bem, que não é fácil, inclusive, ela está no caminho da virtude, né? Ao passo que quando ela pratica o mal, ela está no caminho do vício. E ele fala mesmo sobre isso, né? Que as pessoas que são aquelas pessoas más, né? As pessoas perversas, os ímpios, né? As pessoas do mal, elas não sabem o que é a virtude, elas não conhecem o que é a virtude, esse caminho do meio, né? Por quê? Porque elas aprenderam a agir de acordo com as suas paixões, de acordo com com aquilo que alguém um dia, ou algum exemplo negativo que elas viram, elas não tiveram uma base para viver a virtude. E é importante a gente nunca se deixar levar pelos maus exemplos, né? Que a gente possa sempre buscar os bons exemplos, para que a gente possa realmente estar no caminho certo. Né? Porque existem vários vícios que a pessoa pode cometer. A avareza, existe que é a mesquinhez, né? Que é você ser uma pessoa, como é o popular assim que a gente diz pão duro, né? Aquela pessoa que ela não mão fechada também é uma expressão popular, aquela pessoa que tem um amor ao dinheiro, né? O avarento.
aquela pessoa que ela vive em função dos seus bens materiais. Isso é um vício muito sério, né? Nós temos, então, vários vícios que eles realmente não tem nada a ver com o exercício, com a vida, com uma vida virtuosa, uma vida que, como eu falei, que traga um sentido bom, um sentido benéfico para a nossa vida. Então é importante você entender que não é porque a pessoa, às vezes, ela tem uma determinada característica e às vezes ela pode ser até mal interpretada. Ela pode ser uma pessoa mal interpretada, pode ser taxada às vezes de orgulhosa por ter algum tipo de virtude, né? Isso é muito comum acontecer. Quando a pessoa tem alguma virtude, alguém fala, nossa, como você é orgulhoso. E na verdade ela não é orgulhosa, na verdade ela está agindo com sabedoria, com inteligência, com sensatez, né? Ela está fazendo aquilo que é o correto. Então, nós precisamos aprender a sermos pessoas que fazem aquilo que é o certo, que façam aquilo que realmente agrada a quem? Agrada nós que somos cristãos, que agrada a Deus, né? Deus é que realmente nos pede para nós sermos pessoas assim, que nós realmente possamos optar por esse caminho, um caminho que às vezes não é fácil, um caminho que é difícil, mas que no final vai nos trazer a recompensa, no final vai nos trazer a glória, as honras. Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar essa dignidade que é própria de quem vive nesse caminho virtuoso. Bom, pessoal, então com isso nós encerramos essa nossa apresentação desse livro do Aristóteles. Então hoje nós fizemos a introdução, né? Nós fizemos uma introdução desse livro e nós vamos continuar a falar sobre ele, né, na segunda parte, né? Hoje foi então a primeira parte do livro e na próxima a gente vai continuar na segunda parte e assim por diante. Espero que vocês possam realmente ter gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.